Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo, no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Olá, eu sou André Lobão e comigo estão Júlia Caldas, Bruno Lima Rocha e Mohamed Ali. Boa noite. Boa noite. Oi, gente, boa noite. No programa de hoje, vamos acompanhar os últimos acontecimentos sobre o genocídio em Gaza e a situação geopolítica do Oriente Médio. Na entrevista, vamos receber Salem Nasser, que é professor de Direito Internacional da FGV. Lembrando a quem nos acompanha que agora estamos no Instagram, no @Oriente Médio em Revista. E também não esqueçam de se inscrever no canal e deixar a curtida aqui no vídeo dessa transmissão. E agora a gente vai com o Bruno para o nosso editorial. Agora, no Oriente Médio em Revista, editorial. Gente, boa noite. Vou ler aqui uma carta que está circulando por... A última vez que eu fiz a conta, tinham 70 entidades assinando a carta. É uma carta pedindo um veto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para vetar o projeto-lei 5.636 de 2019. Esse projeto-lei estabelece o dia oficial para a celebração da amizade Brasil e Israel. Eu vou repetir. Em pleno genocídio, tá? O Senado aprovou um PL 2019 que tinha origem em articulações de Eduardo Bolsonaro quando ia e voltava dos territórios ocupados de 48 para estabelecer uma celebração de amizade Brasil e Israel. Excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No dia 20 de maio de 2025, o Senado Federal aprovou o PL 5636 de 2019, que estabelece no dia 12 de abril o dia oficial para a celebração da amizade Brasil-Israel. O projeto, com essa aprovação, vai à sanção de Vossa Excelência. Sabemos que, como presidente, o senhor tem sido intransigente defensor do povo palestino e uma das mais importantes vozes a denunciar o genocídio que acontece na faixa de Gaza, que mata, em sua maioria, mulheres e crianças. Seja nos espaços da política nacional e internacional, o senhor não tem fugido da luta para defender os povos oprimidos do mundo e para se posicionar contra os conflitos que geram tantas mazelas para a nossa sociedade. Esses justos posicionamentos, inclusive, renderam-lhe o título de persona não grata para o Estado de Israel. O dia de amizade com o Estado de Israel vem em um momento extremamente inoportuno. Olha aí, gente. Seria como se, durante o Holocausto Judeu, a Shoah, o Brasil aprovasse uma data de comemoração à amizade Brasil-Alemanha do Terceiro Reich. Seria um absurdo em todos os níveis. Diante disso, pedimos que Vossa Excelência, com a sensatez que lhe há características em assuntos internacionais, vete este projeto que não só é um desrespeito com o Estado palestino, mas também que abre precedentes para que o sionismo ganhe ainda mais força em nosso país. E aí todo mundo assina aqui, e eu vou apenas citar que a Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL, presidida por nosso amigo, primo e companheiro Walid Rabah, também assina essa carta. Vamos para o programa, não tenho mais a dizer, a não ser veta Lula. Obrigado. É isso, obrigada, Bruno. E na sequência, vamos conversar com o convidado de hoje, o professor de Direito Internacional da FGV, Salem Nasser. Então, boa noite, professor, e muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Boa noite. Sou eu quem agradece pelo convite e pela oportunidade de conversar com vocês e com os ouvintes, né, de vocês. Muito obrigado. Imagina, é um prazer para a gente te receber aqui hoje. Então, eu vou abrir a nossa entrevista para tentar chegar numa visão mais ampla do que ocorre no oeste da Ásia, mais conhecido, né, como Oriente Médio, assim que a gente se refere aqui no Ocidente ao oeste da Ásia. Então,
Então, a gente queria começar essa entrevista com uma questão. Na sua análise, o que realmente quer Netanyahu e seu gabinete de guerra? Seria uma nova Nakba? Olha, sim, eu acho que há várias coisas que o Netanyahu quer ao mesmo tempo, né? E algumas delas a gente pode dizer que, digamos, fazem parte do projeto político dele desde sempre. Algumas das vontades dele têm a ver com a própria sobrevivência política dele, mas o que vem acontecendo desde o 7 de outubro é digamos, é um caldo, né? Um caldo em que vontades políticas antigas e planos antigos e também, digamos, uma espécie de desespero mais, digamos, momentâneo, mais do tempo presente, se juntaram a uma loucura, né, que tomou conta do governo de Israel. Quer dizer, Netanyahu teve que fazer aí uma composição com o pessoal ainda mais à direita na política israelense do que ele, e eles agora vivem, na verdade, eu acho que mais do que uma vontade, digamos, racional, eles estão vivendo uma fantasia, né? Uma paixão homicida, sabe? Então, eles estão acreditando que tudo é possível, né? Então, eles estão acreditando realmente que expulsar os palestinos da faixa de Gaza, e não só, mas também da Cisjordânia, é possível. Eles estão acreditando que construir o que eles chamam de Grande Israel é possível. Eles estão acreditando que podem incorporar mais território da Síria, mais território do Líbano, até mesmo da Jordânia, da Arábia Saudita. Então, eles estão achando realmente que tudo é possível, ainda que haja algo de loucura nisso, né? Quer dizer, algo que não é tanto do universo do plano racional bem pensado, né? Mas o que eles puderem fazer contra os palestinos, eles farão, e eles não estão hesitando, né, diante de nada. Eu não acho que será possível o que eles querem, mas eles não estão enxergando nenhuma barreira, né, no caminho. E, infelizmente, o mundo não está colocando as barreiras a tempo, né? Então, enquanto isso não acontece, eles avançam, né? Eles avançam. Bom, boa noite, pessoal. Você que está nos acompanhando aqui no canal do Oriente Médio em Revista. Nosso programa está sendo retransmitido simultaneamente para outros canais, como o Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, o GGN, a Voz Trabalhadora, o Coletivo e o canal da Geopolítica. Lembrando que esse programa também será retransmitido no próximo sábado no canal da Revista Fórum. Então, para você que está acompanhando o nosso programa, acompanhando aí a entrevista do professor Salem Nasser, por favor, deixe aí seu like, compartilhe o nosso conteúdo e também nos apoie através do Pix, nos ajudando com qualquer quantia. É muito importante seu apoio financeiro para a sustentabilidade dessa produção. Lembrando que o Oriente Médio em Revista está completando 1 ano, gente. É um ano de luta, de trabalho, de entrevistas, tratando de um tema tão importante, né, que é tão relegado e deixado de lado pela grande mídia, né, que é a questão que envolve a luta dos palestinos e todo o noticiário que envolve o oeste da Ásia. Professor Salem, obrigado aqui pela sua presença. O senhor citou a Síria. Bem, o governo de coalizão provisória, liderado pelo ex-membro da Al-Qaeda, Al-Jolani, quer tentar normalizar relações com Israel. E, ao mesmo tempo, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirma categoricamente que a Síria está à beira da desintegração total. Qual o futuro da Síria? Então, eu temo que o futuro da Síria seja
justamente de desintegração, passando por uma guerra civil, né? De todos contra todos, potencialmente. Todos os dias aparece algum fato novo na Síria que indica que as coisas estão saindo do controle, né? Que elas estão se agravando, que as brigas internas estão se agravando entre os chamados, né, revolucionários, digamos, a maioria da população síria que vivia sob o governo anterior e que, portanto, aos olhos dos chamados revolucionários podem ser vistos como traidores ou como, né, colaboradores do regime anterior. Existem as questões sectárias que estão pegando fogo, né, de vez em quando. E, na verdade, você tem um governo que, sim, herdeiro, né, do Estado Islâmico e da Al-Qaeda, que controla muito pouco da Síria. Quer dizer, ele, na verdade, só chegou a ocupar Damasco e as grandes cidades porque houve uma desistência por parte do governo anterior e do exército de enfrentamento. Quer dizer, na verdade, a Síria foi basicamente entregue a esses grupos, eles não a conquistaram, né? E eles têm um poder relativo muito pequeno, porque dependem em grande medida da Turquia, dependem dos Estados Unidos, no sentido de que eles precisam que os Estados Unidos levantem as sanções, né? Retirem as sanções, o que não parece acontecer tão cedo, apesar da promessa, né, do Trump. E eles estão, naturalmente, considerando, como muitos governos da região e de fora da região, eles consideram que para estar de bem com os Estados Unidos, né, para poderem, primeiro, ganhar algum favor dos Estados Unidos ou para evitar algum castigo, né, por parte dos Estados Unidos, o melhor caminho é você tentar normalizar relações com Israel e se alinhar com Israel. O problema para isso, ainda que acho que ele tem essa vontade, né, o Giuliani, e acho que ele não teria nenhum empecilho, né, para fazer isto pessoalmente, digamos, ou o seu grupo. O problema dele é que Israel provavelmente eu diria mais, eu diria que certamente Israel não vai querer devolver os territórios que acabou de dominar, né, de conquistar, e certamente não vai pensar em devolver as colinas do Golã ocupadas. E eu não vejo como um líder sírio possa normalizar relações com Israel sem, digamos, manter a integridade territorial da Síria. Então, eu diria que eu não vejo assim, uma grande esperança de que isso funcione ou vá para frente, inclusive porque Israel não tem nenhuma grande motivação para normalizar relações com a Síria, já que Israel está pensando que eles estão conquistando o que querem sem abrir mão de nada, né? Sem fazer nenhuma concessão aos árabes. Então, por que eles fariam a concessão a uma Síria enfraquecida, né? Acho também, mas isso é uma intuição, que o Giuliani não dura muito, né, na liderança da Síria. Então, infelizmente, não há muita esperança para a Síria. E se a gente pensar bem, os países que o Bush filho tinha posto lá na sua listinha em 2001, os 7 países que ele invadiria em 5 anos, ele não conseguiu invadir todos eles, mas depois de 20 anos, todos esses países estão vivendo crises internas dramáticas, né? Então, e foram destruídos, na verdade, de um jeito ou de outro, e vários deles, como é o caso da Síria, foram destruídos por terceiras partes, né?
Nesse caso, o Estado Islâmico e Al-Qaeda, e agora transformados em Tahrir al-Sham, né? O único que ainda não foi destruído é o Irã, né? Então, é por isso que agora há uma grande expectativa do que o futuro dirá sobre o Irã, né? Sobre o caso iraniano. Perfeito. Bom, boa noite, Júlia Caldas, André Lobão, Bruno, professor, seja bem-vindo. Também gostaria de dar boas-vindas ao Mário, Nelson, professora Simone, que escreveu, Tânia Silvia, Célia, Rodrigo, Kenny, Caco Batista, né? Entre Vânia, ao amigão Denis Dias e demais amigos que se fazem presente nesse canal e, por gentileza, curtam, né? Curtam, se inscrevam, compartilhem para que a gente possa levar a nossa voz para mais pessoas. Professor, os temas são complexos, né? E eu gostaria de botar a Turquia nessa jogada. Ainda tem temas complicados. Podemos observar uma aliança estratégica entre Turquia e Catar? Para onde leva essa aliança? Erdogan quer a liderança do mundo sunita para quê? Então, acho que, como você disse muito bem, Mohamed, se você me permite a pronúncia árabe, né? Melhor. Como você disse bem, sim, são temas complicados e complexos, né? E digamos, a ambição da Turquia e do Erdogan, pessoalmente, né, entram nesse universo de complexidades ou de sabe, uma questão multifacetada que tem vários aspectos. Então, obviamente, um dos aspectos é a ambição pessoal do próprio Erdogan. Ele se enxerga como uma grande liderança regional e talvez até mundial, enquanto pessoa física. E ele se vê como um novo Atatürk, né? Como um novo pai da Turquia. Tem uma ambição dele, do partido dele e da própria Turquia, portanto, como Estado, de algum modo, retomar a grandeza do passado enquanto uma potência regional de grande envergadura, né? Isso, em alguma medida, é compreensível, quer dizer, aliás, em grande medida é compreensível. Portanto, que haja um país como a Turquia, grande, localizado neste lugar do mundo, com uma história, né, de muita riqueza, né? É compreensível que, estando ali no coração do mundo, no coração da Eurásia, que eles queiram ocupar um lugar maior e desenvolver um papel de maior protagonismo. Isso é tudo compreensível enquanto ambição, né? Então, é a mesma coisa que eu poderia dizer sobre as ambições iranianas para ser um grande ator regional. O problema da Turquia e do Erdogan, né, é que enquanto eles ensaiam, né, esse novo lugar, né, de protagonismo, eles têm pouca consistência, menos consistência, por exemplo, do que o posicionamento iraniano e do que o discurso político iraniano. Eles são menos críveis. O Erdogan é alguém que varia demais, né, entre o discurso, a ação, um discurso e o outro discurso, né? Ele tem muitos altos e baixos, e, portanto, ele não se apresenta como um interlocutor, digamos, confiável, ou interlocutor que você pode contar com a verdade daquilo que ele diz ou com a estabilidade dos seus planos. Além disso, tem uma marca, né, na posição da Turquia na região e no seu envolvimento ali
no que a gente chama, né, do Ocidente da Ásia, né, ou então do Levante Árabe, né, que não esqueçamos, até 1920, todo esse Levante Árabe era parte do Império Otomano, né? O Líbano, a Síria, a Palestina, Jordânia, Iraque, tudo isso era Império Otomano até 1920. Esse Levante Árabe sofre uma influência turca que vem pela mão e representada pela Irmandade Muçulmana. É nesse sentido que há uma aliança Catar-Turquia, porque eles são os patrocinadores do projeto da Irmandade Muçulmana no Levante Árabe e também no norte da África, como aconteceu, por exemplo, no Egito. E isto é visto pelos demais atores na região, a Arábia Saudita, Emirados, etc., como algo que carrega um enorme risco para eles, porque para eles o inimigo mortal, digamos, é a Irmandade Muçulmana. Então, é nesse sentido que ele apostou, por exemplo, no Julani, né, no Ahmad Shara, como a nova liderança na Síria, levou-o até Damasco e provavelmente considerou que, por via dessa nova liderança, a Síria seria um território sob quase que um protetorado turco, né? Mas talvez ele não tenha calculado bem as coisas, porque já havia uma presença militar americana muito forte ali, e assim que o governo anterior caiu, Israel também se apressou para ocupar uma parte do território e também dividir com os turcos, né, a influência sobre o território da Síria. Então, tem essa ambição, ela em parte é legítima, mas é muito inconstante e, digamos, inspira menos confiança se você tem, por exemplo, a Turquia como um aliado ou como um parceiro, sabe, razoável, você não consegue confiar muito, né, nos turcos. Nos turcos não, nos turcos enquanto povo, né? Estou falando na Turquia e no Erdogan. Sim. Obrigado, professor. Professor, queria abordar um tema um pouco mais inspirador, né? Pelo menos para quem tem ascendência árabe, falar do Iêmen. Eu vi uma entrevista sua para o Breno Altman. Em algum momento, você disse que o Iêmen era algo quase, aspas, inexplicável. Para alguém com seu rigor intelectual, isso me chamou a atenção. Então, eu queria pensar em voz alta aqui, né? De onde vem essa resiliência do Iêmen? Aí, é o fator religioso do zaidismo? É uma fusão do zaidismo com o movimento al-Houthi? É a rebelião contra as monarquias do Golfo? Porque a conformação de uma monarquia zaidista também havia. Sim. É o fato de que... É uma pergunta, tá? Pergunta de cientista político mesmo. É o fato de que na tradição iemenita não se aceita uma liderança não legítima. Sim. Como se fosse uma descendência direta do profeta. Eu queria te ouvir, por favor. Sim, eu acho que tem uma combinação de várias das coisas que você menciona, Bruno. Eu vou apontar para algumas, né? E assim, a minha admiração pelos iemenitas é quase ilimitada a esta altura, sabe? Eu lembro que o Said Hassan Nasrallah, né, o secretário-geral do Hezbollah, antes do seu martírio, antes da sua morte, ele, em vários dos seus discursos, né, quando ele falava do apoio a Gaza, ele falava de um modo extremamente emocionado. Eram das poucas vezes em que você via o Nasrallah emocionado à beira das lágrimas, quase. Era quando ele falava da coragem e da honra, né, que demonstravam os iemenitas no seu apoio a Gaza. E ele dizia, num dos discursos, eu lembro disso muito claramente, ele dizia:
mas os iemenitas, a liderança dos iemenitas, né, que é o Sayyid Houthi, que é o nome da família, né, que lidera o movimento político chamado Ansarullah, que tem uma longa história no Iêmen, né? Mas ele diz: vocês então estão oferecendo de mandar comida para Gaza, vocês que estão há 8 anos sofrendo um boicote, um bloqueio absoluto da Arábia Saudita, ainda assim vocês estão dispostos a dividir o que tem com os palestinos de Gaza, sabe? Então é um pouco essa coragem, né? Esse destemor, né? Que tem a ver com o xiismo zaidita, né? Você sabe que das várias orientações ou dos vários segmentos do xiismo, assim, o principal é o duodecimal, né? São aqueles xiitas que acreditam na existência de 12 imãs, numa sequência conhecida, né, de imãs que partem do imam Ali, né, Ali ibn Abi Talib, primo e genro do profeta, e depois os 2 filhos do Ali e assim por diante, os filhos do Hussein e os seus descendentes, né? Os zaiditas, na verdade, tiram o seu nome do Zaid, que era um descendente também do profeta, mas pelo lado do irmão do Hussein, do segundo imam, né, depois do Ali ibn Abi Talib, descendente de Hassan, né, que teria então partido para o Iêmen e ali estabeleceu, digamos, uma nova doutrina, digamos, e isto explica muito sobre o Iêmen. Para os zaiditas, o imam tem que ser alguém que passou pela prova não só da fé e da piedade, mas também do fazer militar, quer dizer, alguém que tem que se mostrar capaz de lutar pela justiça, sabe? Então você governa desde que você se mostre capaz, inclusive no campo de batalha, né? Era uma reação, em parte, a um momento do xiismo que ainda não era duodecimal, porque nós estávamos no quarto imam, né? Que era imam Zain al-Abidin, né? Muhammad Zain al-Abidin, em que eles consideravam que havia uma opção quietista, né? De não combate, de não... Então, os zaiditas justamente optavam pela guerra, pela batalha, pela luta contínua, né? E isto num lugar, especialmente o norte do Iêmen, né? Que tem uma longuíssima história dentro da história dos árabes, né? Em alguma medida, os iemenitas às vezes dizem que eles são os verdadeiros árabes, eles são os árabes originais, né? Tem uma discussão sobre o papel deles na invenção, entre aspas, né, da língua árabe, mas certamente eles fazem parte de um universo de uma tradição, uma história antiquíssima, antes dos árabes, inclusive, né, porque tinha o reino de Saba, tinha uma grande represa, que é uma das grandes obras da antiguidade, ou seja, havia civilizações ali anteriores, inclusive ao tempo em que se começa a falar dos árabes. Mas quando essa história começa, eles fazem parte digamos, talvez eles sejam alguns dos melhores representantes das características que eu vejo como fundamentais nos árabes, a coisa da hombridade, da coragem, da generosidade, né? Mais a geografia do Iêmen fez com que o Iêmen e essa personalidade, né? Essa índole, fez com que o Iêmen fosse efetivamente um cemitério de impérios, né?
sim, ninguém dominou o Iêmen na história. Você pode ter, sei lá, circundado os iemenitas nas suas montanhas, dominado o entorno, etc., mas você não dominou os iemenitas, entendeu? E eu acho que é isso que eles mostram, e a disposição, né, para o sacrifício, para a luta, é algo épico, sabe? É épico. Eu tenho uma enorme admiração. Tem um grande livro sobre a história dos árabes, escrito por um escocês que chama Tim McIntosh Smith, mas que é um escocês que, por alguma razão misteriosa, mora no Iêmen desde os anos 70. E ele é um jornalista que escreveu uma grande história dos árabes, que chama Arabs, né? 3.000 anos de história. Estou tentando convencer a Tabla a traduzir para o português. Mas ele também escreveu os primeiros livros dele sobre o Iêmen, justamente por ter morado lá há tanto tempo. E realmente é fascinante, fascinante. Então, eu tiro o chapéu para os iemenitas. Tiro o chapéu. Obrigado. Obrigada, professor. No programa de hoje estamos com o professor de Direito Internacional da FGV Direito São Paulo, Salem Nasser. Lembrando a quem nos acompanha de deixar a sua curtida aqui no vídeo dessa transmissão, e para quem puder contribuir com o programa, é só acessar o QR Code que aparece aqui na tela, ou então podem enviar sua contribuição pelo sindasp@gmail.com. Não esqueçam também de curtir nossa página no Instagram, no @Oriente Médio em Revista. Mohamed, agora a gente vai dar uma pausa rapidinha aqui na nossa conversa com o professor para passar recados e o que mais que tu tiver para deixar aqui para a gente, por favor. Ok, muito obrigado. Está acontecendo hoje um evento no Rio de Janeiro, né, na UERJ, no Auditório 111, começou às 18 horas, né, o evento da Nova Democracia, Nenhum Passo Atrás, deter o exército em Gaza e a intervenção sionista no Brasil, que muito nos preocupa, né? Também agora, no dia 30 de maio, né, cuidar quando tudo desmorona, né, o que o SUMUD ensina aos profissionais da saúde. É uma palestra, debate, no dia 30 de maio, 18 horas, 21 horas, em Florianópolis, das 18 às 21 horas. E também teremos, 77 anos de Nakba, né, no dia 29 de maio, a partir das 18h30, né, no Auditório Rui Barbosa, né, em São Paulo, né? Então, esses são os recados. E também eu gostaria, né, de dizer que hoje à tarde eu vi o professor Salem Nasser humanizando os palestinos e muito, muito me comoveu, né? E recomendo que todos entrem no canal do professor Salem Nasser e busquem esse programa e sintam o sofrimento que passa o povo de Gaza, esse genocídio e essa atrocidade toda, né? E também curtem, compartilhem, né, o nosso canal e se inscrevam, né? Obrigado. Obrigada, Mohamed. Seguindo, então, com a nossa entrevista, professor, sobre as motivações do Marrocos para normalizar com Israel, a maior delas seria a rivalidade territorial com a Argélia pelo Saara Ocidental? Olha, assim, primeiro, assim, talvez seja uma resistência minha, né? Mas eu ainda custo a acreditar no quanto os líderes árabes aceleram, né, a entrega de tudo, né, para os israelenses e para os americanos. E eu até diria que, sei lá, imaginar que a razão central seria para manter, digamos, uma posição de vantagem
em relação à Argélia, eu diria que digamos, projetar uma razão nobre demais para o que faz o governo do Marrocos e o rei do Marrocos, né? Essencialmente, isto vale para o Marrocos e para a maior parte dos países árabes, certamente os do Golfo, né? Eles entregam todas as suas cartas na mão dos Estados Unidos e eles consideram que o dia em que os Estados Unidos resolverem, eles caem como frutas maduras, sabe? Então, o jeito de se manter nas boas graças dos Estados Unidos é entregar de modo quase assim, inconteste, né, a direção da sua política internacional. Às vezes eles fazem alguma firula, né, para despistar ou para dizer que não é bem assim, mas eu diria que é um pouco o típico caso em que você tem... Isso não acontece só no mundo árabe, mas acontece certamente, especialmente no mundo árabe. Você tem uma população árabe que se recusa a normalizar relações com Israel e com os israelenses, né? Então, por exemplo, no Egito, por mais que tenham feito um acordo de paz em 1979 e tal, a população egípcia tem zero tolerância a ter relações com israelenses, com turistas israelenses, com... O único lugar do Egito que eles conseguem frequentar é, na verdade, Sharm el-Sheikh, que é um balneário, né, Mas, fora isso, você não vê a interação, você não vê a troca, você não vê a normalização das relações. As populações, portanto, elas se recusam a normalizar, mas, de modo geral, são populações governadas por governos centralizadores, em grande medida autoritários, que governam de cima para baixo, alguns mais, outros menos, mas aqui, falando da monarquia do Marrocos, é mais, falando das monarquias do Golfo, é mais ainda, né? Falando talvez das repúblicas, é um pouco menos, mas normalmente é um governo centralizador. Então, se você pegar pelo pescoço o líder, sabe, ou a liderança política do país, você controla o país, já que ele controla de modo autoritário e centralizado a sua população. Então, você só precisa, na verdade, controlar a elite governante. E isto se faz com tantas manobras, por exemplo, ameaçar. Não é que eu estou inventando isso. O Trump, no primeiro governo dele, ele disse isso claramente num comício. Ele disse: eu liguei para o rei da Arábia Saudita, o rei Salman, né, o pai do príncipe herdeiro que agora manda, e falei para ele, isso é o Trump falando, né? Ele diz: eu falei para ele, King, rei, né? Você sabe que você não dura uma semana sem a minha proteção, você precisa pagar. E em outro discurso, ele se referiu à Arábia Saudita como a vaca leiteira que ele precisava ir lá ordenhar, certo? E agora ele acabou de fazer um passeio pelos países árabes do Golfo e recolheu algo em torno de 3 trilhões de dólares em, entre aspas, investimentos, certo? Ou seja, ele foi lá e cobrou o dinheiro da proteção, né? Por quê? Porque basta os americanos dizerem que o governo tem que mudar, ele muda. A gente quer ter a prova disso. Em 2016, no meio da crise síria, da guerra síria, um funcionário do Departamento de Estado americano foi ao Catar, e isso foi noticiado no mês de maio, e disse ao então emir do Catar
que entre junho e julho o emir do Catar teria que renunciar, entregar o poder ao filho, Tamim, e que o primo do emir, primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, também teria que abdicar e abandonar a vida política, porque os Estados Unidos estavam descontentes com a posição do Catar na questão síria. E não houve dúvida, 2 meses depois o emir abdicou e entregou o poder para o seu filho Tamim, tal como instruído por um funcionário do Departamento de Estado americano. Mas há outros mecanismos, né, que você consegue. Então, por exemplo, ainda que alguém dessas lideranças quisesse se insurgir contra os mandamentos americanos, bom, você está sujeito a sanções, né? Se os americanos quiserem, eles te impõem sanções. Isso quer dizer que você perde os milhões e bilhões que talvez você tenha nos bancos ingleses, suíços, americanos, que você nunca mais poderá viajar para visitar os seus palácios espalhados pelo mundo, que você nunca mais poderá entrar nos Estados Unidos, certo? Que seus filhos, talvez, que estudam nos Estados Unidos, ou no Reino Unido, ou na França, já não poderão estudar lá. Então, tem vários jeitos de você amarrar as pessoas individuais e fazer com que essas pessoas individuais arrastem com elas o país, né? Então, eu colocaria mais na conta desse tipo de raciocínio do que na conta da grande política, da rivalidade com a Argélia, sabe? Pode ser também que seja uma revolta minha, mas eu acredito que não é muito mais do que isso, sabe? Obrigada, professor. André, microfone. Opa, desculpe. Professor, o senhor fez uma menção, né, ao Trump, em que ele correu a sacolinha junto a países como o Catar. Isso me lembra um pouco a prática aqui das milícias do Rio de Janeiro, que recolhem dinheiro aqui de comerciantes locais na Zona Oeste. Bom, professor, o senhor esteve recentemente no Irã, há coisa de 6 meses, não foi isso? Sim. Produziu vídeos bem legais, bem interessantes, né? Não tínhamos ideia do que acontece no Irã. A gente sabe hoje que o Irã está tendo uma grande integração econômica com o restante da Ásia, principalmente com a China e países em relação à sua fronteira. O que o senhor observou em relação à economia do Irã e sua pujança? Olha, realmente é uma grande experiência, né? Foi a minha segunda viagem ao Irã. A primeira foi em 2010, coincidiu com o momento em que, alguns meses antes, né, o presidente Lula, ainda presidente no seu segundo mandato, né? Em 2010 ele tinha negociado um acordo nuclear, né, com o Irã e com a Turquia, basicamente seguindo os termos que o Obama teria, né, apresentado para o Brasil como sendo os termos do acordo nuclear que eles aceitariam, né, que os Estados Unidos aceitariam. E também foi mais ou menos no momento em que o Lula reconheceu o Estado da Palestina, né, que foi também no finalzinho de 2010. Eu, então, fiz uma viagem ao Irã na época e agora fiz de novo no ano passado. Quase estive lá de novo agora. Assim, não tem dúvida de que a economia iraniana sofre por causa das sanções. Eles vivem há 40 anos, né, com sanções, e isso tem um impacto. Eles sofrem com isso. Tem as coisas que a população reclama claramente, você está lá e as pessoas falam, reclamam, ou seja, também a abertura para a reclamação, a abertura, digamos, para a oposição. Tem gente que fala abertamente
sobre a posição política, né, mais reformista, mais conservadora, até mesmo as pessoas falam sobre uma opção de talvez negociar com os Estados Unidos para melhorar a vida. Tudo isso está dentro do debate nacional, digamos, né? Mas há remédios para isso, nem sempre eles são suficientes, mas o governo realmente subsidia muito do que as pessoas precisam como essencial para a vida, né? Então, isso se remedia, e apesar das sanções, a vida comercial, industrial, a construção, a impressão geral, né, não é de um país, sabe, abandonado, em declínio. Pelo contrário, terá uma cidade limpíssima, sabe? Você não vê ninguém dormindo na rua, você não vê uma fachada, sabe, suja ou em construção ainda. Assim, eles têm uma paixão por jardins, né? Então, é a cidade com mais jardins do mundo e tal. Então, ao contrário, você vê uma cidade que parece levar uma vida muito normal, mas falando com as pessoas, você descobre digamos, as dificuldades. Agora, eles conseguem contornar muito das sanções. Obviamente, hoje, tendo sabido planejar as suas alianças, né? Tendo se aproximado da Rússia nesse momento, né, da guerra com a Ucrânia, mas já antes, aproximado com a China, tem um acordo, né, de cooperação de longo prazo com a China, tendo sabido interagir com os BRICS. Os iranianos mostraram uma maturidade, né, política, diplomática enorme, apesar da grande penetração por, sim, não tenha dúvida, né, serviços secretos e sabe, como é que chama? Sabotagens de toda a ordem, né? Incitação às manifestações, à violência, né? Apesar de tudo isso, os iranianos, assim, têm se mostrado mestres, né, na diplomacia, mas sofreram golpes muito importantes, eu diria, desde o 7 de outubro, entre eles a morte do Raisi, né, e do ministro das Relações Exteriores, que justamente morreram quando eu estava lá, né? Foi no meio da minha viagem. A reação dos iranianos foi muito sóbria, impressionante, né? Mas foi um grande golpe, e depois, claro, assim, o que aconteceu com o Hezbollah no Líbano, o que vem acontecendo com Gaza. Os iranianos estão muito conscientes, eu acho, de que tudo é possível, sabe, nos próximos tempos, inclusive uma guerra regional completa em que eles serão o alvo principal. E eles sabem o quanto isso vai ser destruidor. Então, todo o comportamento hoje do Irã deve ser pensado nesses termos. Eles estão pensando em como evitar uma grande guerra em que eles sejam, né, um grande alvo de destruição, sabe? Mas, se não tiver saída, eles acham que estão prontos para enfrentar, né? Mas é um momento muito delicado também, precisa de muita habilidade deles, ainda mais para lidar com uma pessoa tão inconstante como Trump, né? Assim, tão indigna de confiança e tão inconstante, né? Bom, professor, eu quero voltar de novo ao tema Palestina. A gente está em um
momentos terríveis, né? A solução final nessa história que se repete, né? Do nazi-sionismo atacando a Palestina de uma forma brutal, impiedosa e sádica, inclusive, né? E a gente vê o tecido árabe, né? A população revoltada com isso e as monarquias e os governos complacentes. Tem hoje uma reunião na Europa, né? Com o Brasil, Espanha, França, Alemanha, já mudando um pouquinho mais a sua atitude, né? Para a criação do Estado palestino. Em contrapartida, Netanyahu ele ameaça tomar a Cisjordânia, né? Eu gostaria que comentasse esse conjunto de coisas dos últimos acontecimentos, né? Do que pode vir por aí, né? E do que pode acontecer. Olha, assim, primeiro, eles estão, os israelenses, né, estão firmes no projeto da solução final, de expulsão e de estabelecimento do grande Israel e tal. Então, isso não tem dúvida. Enquanto eles conseguirem se manter, né, nesse rumo, eles vão se manter. Há uma questão, assim, além do genocídio e da tragédia diária em Gaza, há uma outra tragédia que também está em curso, mas que é menos visível agora, que é o processo de limpeza étnica da Cisjordânia mesmo. Isso está em pleno andamento, né? Então, a cada dia que passa, você né, tá incorporando perdas, né, muito importantes. Há alguns aspectos positivos, no que vem acontecendo, é que hoje, por exemplo, você consegue dizer com todas as letras, né, claramente, em qualquer lugar do mundo, sim, você pode até ser preso, mas as pessoas estão se sentindo finalmente ou seguras ou motivadas o suficiente para dizer não dá mais para ficar quieto, e que isso que acontece é limpeza étnica, é genocídio, é apartheid, sabe? Então, esse dique se rompeu, sabe? Aquele dique que impedia a crítica a Israel, ele se rompeu, e talvez ele não consiga mais se reconstruir, apesar de todo o esforço que estão fazendo para censurar, para, né, cancelar as pessoas, para fazer as pessoas sofrerem as consequências, né, de dizer uma verdade, mas esse dique se rompeu, pelo menos no plano da opinião pública, né? Agora, os países estão caminhando devagar demais, sabe, tarde demais, né? Então, hoje, você se reunir na Europa para falar do plano dos 2 estados, sabe, sem, sei lá, romper relações com Israel, sem impor sanções, sem dizer, olha, não dá mais e tal, é que nem você querer, sabe, remediar, sei lá, um ferimento fatal, entendeu? Com um band-aid, né? Assim, você diz que você está fazendo alguma coisa, mas a pessoa precisa de uma cirurgia e você oferece um band-aid, né? E faz cara de gente séria, compenetrada, sabe? Que está pensando no assunto, né? Com muita seriedade. Não é em absoluto suficiente, né? É bom porque, em alguma medida, vai abrindo esse espaço para as pessoas, porque, veja bem, as lideranças europeias e mesmo o Brasil, tá? Eu não posso pretender conhecer o que se passa pela cabeça do presidente Lula, mas, pelo que eu conheço do Lula,
Eu acho que ele queria estar em outro lugar. Ele queria estar em outro lugar em relação à questão palestina e em relação a Israel. Mas ele se vê prisioneiro, sabe, de forças políticas e outras aqui no Brasil que impõem a ele um comedimento que eu acho que ele não gostaria de ter no fundo. Eu não estou dizendo que isso é perdoável, mas eu estou dizendo que ele se vê, né, preso por essas forças. A mesma coisa acontece com os Macrons, os Melones, os Starmers, né, da vida. Eles estão todos presos, a própria vida política deles depende de forças muito ligadas ao lobby sionista, a grandes personalidades da economia, da política, da cultura, que são alinhados com esse lobby. E, assim, eles sabem que eles não têm futuro político sem o apoio desse lobby, ou se eles, de repente, ganharem a inimizade desse lobby. Isso hoje também está muito claro, né? Não é um mistério mais, não é uma teoria da conspiração, mas é um pouco isso. A partir de algum momento, a carreira política de um Macron, por exemplo, ela vai acabar, mesmo que ele mantenha o apoio do lobby sionista, ela vai acabar porque a opinião pública vai dizer, opa, sabe, esse cara perdeu toda a credibilidade. Então, eles estão entre dois movimentos e estão tentando se equilibrar, né? Então, entre, como se diz, né, entre uma rocha e um lugar duro, né? E estão tentando se equilibrar por enquanto, e aí, para fazer sinais ao mundo, eles dizem, não, vamos conversar, vamos reconhecer a Palestina, sabe? Quando, na verdade, eu já venho dizendo isso há muito tempo. Certamente desde 2010, que eu lembro de ter dito isso lá no Ministério das Relações Exteriores. Quem pensa no assunto e tem qualquer informação de verdade, sabe que a solução dos dois estados está morta. Então, hoje, e isso faz tempo, então, hoje você dizer que você vai discutir a solução dos dois estados é alimentar uma coisa que está morta. O que significa alimentar algo que está morto? Sabe? Sei lá, está dando tempo para Israel continuar a fazer o que está fazendo. Então, não parece que sairá dos países, né, da Europa, ou mesmo da América Latina, a solução para os palestinos, sabe? Ela vai sair da própria inevitabilidade histórica, sabe? Sim. Quer dizer, eles vão continuar a ser massacrados, mas eles não serão massacrados até o último palestino, né? Eles continuarão a ser expulsos, mas não serão expulsos até o último palestino. E é uma corrida entre essa resistência épica, né, e o apodrecimento do Estado de Israel. Sabe, essa é a corrida hoje. Ela não é mais dependente da posição que, sabe, a ONU vai tomar, a votação, a resolução, os estados vão aconselhar, entendeu? Eu até temo, e aqui eu digo isso com toda convicção, viu? Eu digo que os estados europeus que reconheceram a Palestina recentemente, né, e que agora estão falando nos dois estados, em grande medida, essas lideranças políticas estão primariamente preocupadas em achar uma saída para Israel. Eles estão mais preocupados com o futuro de Israel do que com a Palestina, sabe? Eles sabem que Israel está no caminho do suicídio, sabe? No caminho da podridão total, né?
Então, eles vão tentar achar caminhos para salvar Israel. E entre esses caminhos está recuperar algum projeto de paz que faça com que a guerra agora acabe, mas que, no fundo, aquele trabalho mais lento de limpeza étnica continue, sabe, sem que o mundo fale. Então, digamos assim, cessar fogo em Gaza, alguma coisa de ajuda humanitária, um pouco de reconstrução, e as pessoas param de falar no assunto, e aí Israel continua, sabe, a desocupar Jerusalém, Cisjordânia, continua a impedir os palestinos de construírem, continua impedindo os palestinos da reunião familiar, continua expulsando, proibindo de trabalhar, etc., etc. E a outra coisa vai ser, talvez, né, jogar o Netanyahu e seus ministros na fogueira para salvar Israel, sabe? Então, sacrificar algumas figuras para salvar o projeto, né? Agora, a grande pergunta que vai se colocar para nós, para o mundo, para a população, para a opinião pública, é, agora que o dique se rompeu e agora que a verdadeira face de Israel se revelou para o mundo, se nós vamos ficar quietos depois de um cessar-fogo em Gaza, entendeu? Se nós vamos permitir que Israel continue, né, seu processo de longo prazo, ou se a gente calando ou falando, ainda assim o trabalho será feito pela história, sabe? Ou seja, façamos nós o que for que a gente fizer, Israel vai cair de podre, sabe? No seu próprio tempo, entendeu? Uhum. Esse é o mistério, sabe? Para depois desses panos quentes que o pessoal está tentando colocar. Uhum. Mas é isso, enquanto isso não acontece, o sofrimento dos palestinos é algo assim, inominável e a resistência também, sabe? Isso é algo, é um mistério, sabe? É um mistério. Por exemplo, sei lá, uma das histórias mais recentes, aquela médica que perdeu 9 dos 10 filhos, que teve que reconhecer os corpos dos seus filhos entre, sei lá, 3 meses e 12 anos, no hospital em que ela trabalha, sabe assim? Você imagina a coragem que é necessária para você continuar vivo, entendeu? Para você continuar a respirar depois disso, né? E isso aconteceu com tanta gente, Então, isso, assim, isso é épico, por um lado, é trágico, né? Diz algo misterioso sobre a natureza humana, mas as pessoas que estão sendo capazes de fazer o que Israel faz e de ficar quietos diante do que Israel faz, sabe? Isso também nos revela algo muito profundo sobre a natureza humana, sabe assim? Sobre assim, eu diria uma podridão da própria alma, sabe assim? E hoje é tão impressionante porque é confessado, sabe assim? Você não é que estão escondendo a coisa. As pessoas estão dizendo em alto e bom som para os microfones, para as câmeras, que é preciso matar cada criança, que é preciso matar cada palestino, que é preciso expulsar os milhões das suas casas, sabe? É impressionante, impressionante. Tem uma coisa que eu me impressiono, né, com hora. Tá? Por favor, desculpa, Bruno. Desculpa, não, senão a gente vai ficar muito.
Professor, dá tempo de mais uma ou já está no teu horário? Vocês que mandam, eu estou à disposição. Tá bem. Para não passar muito horário do programa, desculpa, Mohamed, só para a gente poder se organizar, eu tenho um recado para dar da Voz Trabalhadora, que é um dos canais que está com a gente agora. Vai começar ou já está começando Vozes da América. Luiz Portinho, Victor Pino, e este Imortal, quando acabar, eu vou para outro programa. Então o pessoal pediu para avisar que já está começando. Não vai ter mais um intervalo tão grande entre um programa e outro, tá? No canal A Voz Trabalhadora. Dos canais da esquerda brasileira, talvez seja o que mais vem crescendo, está com 460 mil inscritos recentemente. Professor, eu pensei num monte de pergunta para não ter a pretensão de fechar um tema como esse, mas eu queria embalar na tua última fala, que vem a ver com a pergunta do Mohamed. O senhor é professor de Direito. É possível um Estado com E maiúsculo, como o Estado de Israel, existir para si mesmo sem nenhuma virtude, sem nenhuma dimensão virtuosa? Por exemplo, a Alemanha desnazificou para poder resistir, né? Seja a Alemanha Oriental, após a libertação do Exército Vermelho, na verdade, né? Seja a antiga República Federal da Alemanha, ambas tiveram um processo de desnazificação. Então, mesmo que Israel, infelizmente, persista no tempo, tomara que não, né? Tomara que a gente veja no que hoje é a Palestina ocupada, como na África do Sul pós-apartheid. Mas caso isso não ocorra, tem alguma virtude naquele projeto de Estado ainda? É possível falar que tem alguma virtude? É uma pergunta hipotética, mas por estou estarrecido, pelo menos. Assim, hoje eu também diria com muita tranquilidade, alguns meses, né? Talvez alguém que dissesse isso que eu vou dizer agora seria cancelado para sempre, né? E acusado de antissemitismo, e provavelmente perderia muitas coisas, né? Mas hoje dá para dizer com toda tranquilidade que nunca houve virtude na ideia de Israel, né? Israel foi basicamente um projeto colonial, um projeto típico da Europa colonial do século XIX, né? Que tinha características próprias, né? Assim, digamos, especiais em relação a outros casos, né, de colonialismo. Então, não era exatamente uma metrópole indo colonizar, né, um novo território, expulsar a população. Tinha as características, né, um pouco da motivação do antissemitismo na Europa. Então, assim, tem as suas especificidades, mas, na essência, é um projeto colonial, né? Então, eu acho que nunca teve virtude. Agora, o direito internacional é um direito também cheio de fragilidades, né? Então, muitas vezes, você consegue dizer com mais segurança que, à luz do direito internacional que existe hoje, quer dizer, as normas que a gente conhece do direito internacional, você poderia até dizer que, olha, um Estado que faz o que Israel está fazendo talvez tenha perdido a sua legitimidade à luz do direito, né? Mas, ainda que você pudesse dizer isso, você não teria os instrumentos, porque esse direito não tem os instrumentos para fazer aplicar as normas em casos extremos, sabe? Em casos extremos, quer dizer, em casos em que o poder mantém de pé a ilegalidade, sabe? Então, assim como você não conseguiria castigar, segundo o direito internacional, os Estados Unidos, você não consegue castigar Israel porque os Estados Unidos não deixam. Há coisas correndo, né, em que você vai poder, talvez, condenar Israel na corte. Eu acho que eles vão ser condenados se nada estranho acontecer. E você poderia, né, se alguém um dia entregasse o Netanyahu para o TPI, poderia também julgá-lo e julgar soldados israelenses e generais.
Então, tem algumas coisas que o direito pode fazer, mas ele é muito limitado, digamos, para te dar uma solução global, né? Agora, eu digo mais, nem o direito internacional e nem a política internacional tolerariam, sabe, o que está acontecendo hoje na Palestina se isto fosse feito por qualquer outro país. Se fossem os Estados Unidos, o mundo já tinha parado. Sabe assim? Ninguém para porque é Israel. Entendeu? Sim. E isto é que é o mais chocante. Então, Israel não vai deixar de existir porque perdeu a legitimidade no direito internacional e tal, vai deixar de existir porque, como projeto, ele vai ter ido além dos limites que a natureza permitia, sabe? A natureza e a história permitiram a sobrevida de alguns sistemas coloniais, né, que conseguiram destruir as populações nativas e etc. E hoje isso é história antiga, né? Mas Israel não tem as características que permitem isto, né? Nem a população nativa da Palestina permite a eliminação total, como aconteceu com outras populações indígenas. Então, ali a história vai ser diferente e esse projeto colonial vai falhar. Inclusive porque ele é extremamente extemporâneo, né? Ele é o único que ainda tem sobrevida, e essa sobrevida depende de muita força política, financeira, de muito lobby, de muita organização, sabe? Mas não, eu acho que não vai conseguir sobreviver ao teste da história, sabe? Também pode-se dizer que que talvez seja um desejo meu, né, de que ele não sobreviva na história, mas a alternativa é terrível, assim. Será que realmente assim, eu já disse isso em vários momentos, eu acho que eu vou finalizar com isso. Israel tem várias características, né, que fazem com que não seja um Estado promissor, sabe? Uma dessas características centrais é o que eles mesmos chamam de bomba demográfica. Eles simplesmente não têm como manter uma maioria da população judia, que é uma condição imposta por eles, sabe? De que a maioria tem que ser judia para que o Estado seja judeu, sabe? Ou seja, tem que se ter uma maioria para ter exclusividade étnico-religiosa no país, e simplesmente não existem suficientes judeus no mundo dispostos a irem morar em Israel e garantir esse apoio. Pelo contrário, a maior parte dos judeus nos Estados Unidos hoje já considera que Israel é uma má ideia. Não é nem que eles não apoiam Israel, eles acham que Israel não deveria existir, né? Então, essa corrida eu acho que está perdida, né? Mas vai passar muito tempo e, como diz o Ilan Pappé, esse é um projeto que está chegando ao seu fim, mas ele diz justamente é nesse momento que os projetos coloniais ficam mais violentos, sabe? Então, isso é o que nós estamos vivendo agora. Perfeito. Professor, obrigado. Eu não poderia não encerrar essa conversa sem afirmar que hoje cumprem 600 dias de envio de armamento dos Estados Unidos para o Estado sionista, e foi feita uma reportagem no The Cradle hoje,
e saiu o total de armamento enviado. Praticamente bombas, tá? Foram 90 mil toneladas em 600 dias. 90 mil toneladas para um espaço que tem 35 de largo e 120 de comprimento no máximo. Para quem está no Rio Grande, é Porto Alegre, Novo Hamburgo. Se fosse na Grande São Paulo, é Guarulhos, Taboão. 90 mil toneladas. Obrigado, gente. Obrigado a vocês, obrigado. Bom, eu gostaria de me permitir fazer uma analogia. Os estados eles estão fazendo que nem Pôncio Pilatos, estão lavando as mãos, né, e mandando o genocídio ir adiante, né, para proteger o sionismo. Essa é a verdadeira fato da ocasião. Estão lavando as mãos, eles não deveriam lavar as mãos, eles deveriam salvar as crianças, o povo palestino. Muito obrigado, professor Salem, né, obrigado a todos, né, uma boa noite. Muito obrigado a vocês, obrigado a vocês. Obrigada, professor. Essa edição do Oriente Médio em Revista fica por aqui. Esperamos vocês em nosso próximo episódio aqui no canal. Nosso programa conta com a produção técnica e jornalística de Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dalalana, Juan Carvalho e Júlia Caldas. E contamos também com a participação de Mohamed Ali, do Comitê pela Paz na Palestina contra o Apartheid e o Genocídio. Aproveitamos para convidar você que nos assiste a curtir e compartilhar o nosso programa em suas redes sociais e também a deixar o seu like aqui no vídeo desta transmissão. E a quem quiser colaborar com o programa, nosso Pix está passando aí na tela. Lembrando que o Oriente Médio em Revista está também no Instagram. Nos siga no @Oriente Médio em Revista. É importante dizer que nosso programa é transmitido de forma simultânea nos seguintes canais: Oriente Médio em Revista, O Coletivo, A Voz Trabalhadora, GGN, Canal da Geopolítica, Brasil de Fato Rio Grande do Sul e aos sábados no canal da revista Fórum. O Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto de Cultura, Comunicação e Educação Popular, o ICEP. Até a próxima e um abraço. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube.